Então, como eu já me apresentei para vocês lá no início, estou aqui eu nesse método, é um método A Forja. Esse método vem para transformar o seu casamento, vem para transformar os seus relacionamentos, não só para a mulher que é casada, mas para a mulher que está esperando para casar, para a mulher que é solteira e não sabe como é que é uma vida de uma mulher que espera em Deus, como é que vai ser a minha vida esperando aí o homem de Deus. Você já pensou nisso? Então, nesse módulo aqui, que é um módulo muito interessante, que fala sobre a identidade feminina. Aqui eu trago uma mensagem para você, né? Uma frase que diz assim, que o mundo ele vai tentar rotular você, mas Deus já te chamou pelo nome. Você já parou para perceber que Deus, ele tem a identidade dele fortalecida, firmada? Ele sabe quem ele é quando ele diz que eu sou. Isso pesa, né? Isso ele está afirmando o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o teu Pai eterno. Esse é o eu sou, o nosso Deus, o nosso Pai. Então é sobre isso que eu vou falar aqui nessa videoaula com você, sobre a sua identidade feminina. E eu falo para as minhas mentoradas, eu falo nas palestras que é preciso viver o processo. É preciso. Vai ser preciso viver o processo. E o que é que a gente pode dizer sobre identidade? O que é identidade? O que as pessoas falam de você? E que te rotula? Que você traz lá da tua infância, onde algumas pessoas disseram para você algumas coisas e aquilo manchou. De um jeito ou de outro, grudou em você como uma tinta, né? A identidade feminina, ela precisa do autoconhecimento. Ela precisa de você se conhecer. Quem é? Quem eu sou? Olha o quem eu sou. Olha o eu sou novamente. Não é à toa que o eu sou é a sua identidade. E para a gente falar de identidade, a gente está falando sobre ser mulher. Eu falo aqui para mulheres. Então aqui eu estou falando sobre ser mulher, sobre ser um presente, sobre ser amada e ser um presente tanto para a sua família como para a sociedade, né? Para o seu trabalho, para o mundo. É você ser um presente. Você se sente assim? E quando lá na tua infância, falar de adulto, falar de uma pessoa, é falar sobre a sua infância, é você voltar lá para trás e entender o que aconteceu com você. E a identidade, ela diz muito, né? Sempre que alguém rotula você, aquilo acaba te manchando e isso vira a tua identidade, mesmo que não seja o certo, mesmo que não é o certo. Você acaba acreditando no que as pessoas dizem sobre você. E muitas pessoas, eu vou dar um exemplo aqui de você ter ouvido. Muitas das vezes você pode ter ouvido assim: ah, você é muito sonsa, você é sonsa, você é preguiçosa, você é inválida, você não serve para nada, você é. E você acaba acreditando nisso. Você acaba acreditando que você é o que dizem que você é. Mas eu tô aqui para desconstruir. Eu trouxe hoje a identidade, a sua identidade. E o que é a sociedade? A sociedade, a família e os traumas. Por isso que eu falo de infância, porque você traz traumas certamente da sua infância, para a sua vida adulta, para a sua adolescência.
elas tentam moldar a mulher, ela tenta moldar e dizer que você é isso. Então, há uma grande distorção. Há uma grande distorção sobre a identidade, né? Sobre a mulher, de fato, ela ser feminina. E com isso isso tem alterado a vida e a intimidade das mulheres. Isso tem alterado a vida e a intimidade das pessoas, modificando os jeitos delas de ser. E com certeza isso transforma, vai fazer uma transformação as relações sociais, a tecnologia, a distorção de quem realmente você é, do que você vê, da comparação que você faz, a transformação da sexualidade, né? Essa é a distorção que o mundo traz para a mulher. E a autorrealização, que é o que você vê no outro, e muitas das vezes você quer ter e você acaba se frustrando. É você ver o outro e você não pode ser como o outro. E você tentar e nunca chegar, porque somos diferentes, somos seres diferentes. E a verdadeira identidade, né, ela não está no que dizem sobre você, mas sim no que Deus diz sobre o que você é. Então, você não tem que se preocupar com o que o mundo está falando, com o que muitas das vezes você ouviu no seu lar, né? Um lar disfuncional de pessoas que também viveram essa identidade distorcida, que também muitas das vezes elas não tiveram uma funcionalidade no seu lar. E certamente ela traz essa disfunção para os seus filhos. Por isso, a gente tem que entender, né, e saber o que é que há, o que é que está acontecendo, o porquê que eu ajo dessa forma, o porquê que eu sou assim, por que eu faço isso. Isso tem a ver com a sua identidade, com que rotularam você. Não é sobre ser isso, é sobre o que falaram que você é, que você era. Porque eu trouxe hoje essa palavra, eu trouxe hoje essa videoaula para você entender que você não foi feita dessa forma que falam que você é. Certamente essas pessoas, elas dizem o que elas são. E pessoas feridas, elas ferem, tá? E uma pergunta que não quer calar, né? Como é que você se enxerga? Como você se enxerga como mulher? Responde aí nos comentários, deixa aí sua resposta. Como você se vê como mulher? Você sabe que falar cura, e quando você começa a falar, você começa a entender e a ouvir você mesma. Então é para isso que servem as perguntas, né? Para mexer contigo. E você se vê como Deus te vê? Será que você se vê como Deus te vê? Como uma filha amada, né? Como uma princesa. Porque se você é filha de um rei, somos princesas do Senhor. E é isso que Deus nos chama, de princesas, de filha amada. Então você tem que tomar esse lugar de filha, né? Esse lugar acolhedor que é o colo do nosso Pai, que é o colo do seu Pai. E eu trouxe aqui fundamentos bíblicos. É um fundamento bíblico que está lá em Salmo 139, no versículo 14, e que fala assim sobre a sua identidade. Eu vou ler para você. E que diz assim, Salmo 139, verso 14. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário
extraordinária, extraordinária. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Aqui você está afirmando, aqui o salmista, Davi, ele está afirmando, e disso eu sei muito bem. Então temos que ter nossa identidade fortalecida no Criador, porque Ele é o eu sou. Então quem você é? Qual a sua identidade? Identidade de filha amada, desejada pelo Pai, uma filha que Ele cuida. Então você é filha de Deus. E a identidade, ela começa com o reconhecer o seu valor, com a criação divina. E em Provérbios 31, 25, Provérbios 31, 25, diz assim, vou ler aqui para vocês. Diz assim, veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Você consegue rir sem medo do futuro? E você tem esse prazer, porque agora você está ouvindo essa palavra está sendo entronizada dentro de você. Então, todos nós participamos da graça de Deus e somos um em Jesus. E a sua identidade em Cristo, ela é igual ao valor e à honra. Que é um valor, o que é um valor e uma honra diante de Deus? Você já pensou, já parou para pensar nesse valor e nessa honra que você carrega dentro de você, que é você? Você já parou para se analisar e saber que você é valiosa? Sabe? Se a gente parar para analisar e ter gratidão em nossos corações, vamos entender quem somos em Cristo Jesus. E exemplos, a gente pode dar muitos exemplos, de que nada que disseram ao seu respeito. Você tem que entender. Pessoas feridas, elas ferem. E essas pessoas, elas falam o que elas são, o que elas sentem. E com certeza essas pessoas já foram machucadas. Então elas só estão replicando o que aconteceu com elas. E porque nada disseram de você a seu respeito, que isso manche a sua identidade. Porque mancha a identidade, mas você tem como ressignificar essa tinta, essa mancha que jogaram em você, que veio a manchar a tua identidade. E ainda que existam dificuldades, ainda que tenha essas dificuldades, você tem que conseguir rir do seu futuro, porque o seu futuro é um futuro brilhante. Um futuro brilhante você tem, se você entender que o seu eu sou, quem é o seu eu sou, você vai saber quem você é. Deus chama todos de filho. Não existe distinção entre você e o outro. Deus chama todos de filho. Aquelas comparações que você já fez, o que você ouviu, e você achar que você não é capaz. E você tem sim capacidade, você tem sim condições de alcançar e ter um futuro brilhante. Entende? E isso faz toda a diferença na vida de uma mulher. E isso faz toda a diferença na vida de uma mulher.
E o que é que a gente pode fazer para quebrar, né? Essas mentiras, essas rotulações que fizeram ao teu respeito, que falaram de você, que você não era suficiente, você não é bonita o bastante, que são mentiras. A gente pode quebrar, você pode quebrar essas mentiras e de que sua história ela é uma história desqualificada. Certamente você pode ter ouvido já essas frases e você tem sim como mudar, né? Aqueles versículos que eu falei para você dos fundamentos bíblicos, você pode trocar essas mentiras pelas verdades de Deus. Essa sim é a sua identidade. E como é que você pode estar ali resgatando? O que é que você pode fazer para resgatar a sua identidade? Você tem que se conectar com a palavra. Você tem que ler a palavra e entender, porque você sabe que a palavra é conhecer a verdade e a verdade te libertará. Cuidar do seu corpo, né? Cuidar do corpo, da mente e do espírito. Cuidar do seu corpo, da alma e do seu espírito. A alma, que quando a gente fala, são das suas emoções, dos seus sentimentos. E você tem que se cercar. Você tem que se cercar de pessoas, amizades boas, amizades frutíferas, amizades do Senhor para a sua vida. Amizades que vão afirmar, né, a sua identidade. E você também tem que participar, né, se disponibilizar de fazer mentorias, fazer terapias. Isso te ajudará, porque você em um ambiente confiável, com uma pessoa que vai te escutar, uma escuta ativa, que vai ter uma escuta com você, né, ouvir o que você tem a dizer, isso é transformador. Então, eu dou esse conselho para você. Se envolva com você mesmo, se disponibilize por você, porque é você que com certeza vai dar resultados, a partir de você que a ressignificação da sua própria história vai acontecer, tá? E como eu falo para mulheres aqui em relacionamentos, mulheres que estão buscando relacionamento, mulheres casadas também, muitas eu já ouvi, né, em sessões que elas não sabem a sua verdadeira identidade. Quando eu chego para perguntar assim, quem é você? Elas não entendem, elas não sabem quem sou eu, aí elas vão logo falando, eu sou costureira ou eu sou professora, sabe? Elas não entendem, né? Quem é a verdadeira Maria? Quem é a verdadeira Rosângela? Quem é a verdadeira Isabel? Quem é? Elas não entendem. E é muito fácil, né, você falar das suas demandas, das suas tarefas, do que você dizer quem realmente eu sou. Para você entender, né, quem realmente você é. Então, participe do momento só você e Deus, para ouvir a palavra, para orar, para ter um momento de descanso e entender que você precisa desse momento, certo? Esse é o conselho que eu dou para você, mulher. Se disponibilize por você. E eu quero finalizar, né, com uma oração para todas as mulheres que estão aqui, as mulheres que estão me ouvindo. Eu tenho certeza que o Senhor vai mostrar você e te ajudar nessa grande descoberta da sua identidade linda, de filha amada, que já está aí. Vamos orar. Pai amado, obrigada. Obrigada por estar aqui com essas mulheres. Obrigada porque o Senhor me deu esse privilégio de falar para mulheres. E eu te agradeço. Muito obrigada, Jesus, por isso. Toma conta de cada uma. Ressignifica, Pai. Ajuda cada uma a reconhecer que ela precisa ressignificar a sua história,
entender quem ela é em Cristo Jesus. Qual a sua identidade? Mostra para ela, Senhor. Afirma, porque ela ainda não ouviu. Ensina, Pai, na caminhada essa mulher a entender, pois ela precisa, Senhor, para caminhar, para avançar na vida, entender quem realmente ela é, qual a sua identidade. Qual a sua identidade feminina, a sua identidade de mulher? E eu te peço, Senhor, ajuda, faz uma mudança de mente, guarda o coração dessa mulher. Eu te peço isso e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, mulheres lindas. E eu deixo aqui uma frase para você novamente. E você não é o que te aconteceu, você é o que Deus diz sobre você. Uma filha amada, desejada e chamada. Lembre-se dessa frase, guarde no seu coração, tá? Fica com Deus. Shalom para você. Beijos.